Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento: Lar, se é frango, é lar. Semeando, o início de tudo. Oferecimento: Irriede Grãos e Insumos. 70 anos ao lado do agricultor. Olá, quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Sejam bem-vindos ao Jornal Tarobá. Bom dia, Ivan. Bom dia, Fernanda. Bom dia a você. Obrigado pela companhia. E veja agora os destaques de hoje. CPI do professor Monstro. Mais 5 testemunhas devem ser ouvidas pelos vereadores. Impactos do tarifaço. Setores do agronegócio demonstram preocupação com reflexos da medida. Não vieram as medidas mitigatórias que o setor tinha pedido em várias cartas, tanto ao presidente da República como ao vice-presidente da República. Em busca de respostas, moradores denunciam que animais estão aparecendo mortos em Praça de Cascavel. Há uns 3 anos para cá eu percebi que os vizinhos, inclusive animais meus, foram mortos. Mais de 100 áreas suspeitas. Prefeitura de Cascavel vai fiscalizar loteamentos irregulares. Quando você vai comprar um loteamento, a gente instrui da pessoa solicitar a matrícula, a cópia da matrícula desse loteamento. Se não tiver uma matrícula individualizada, é porque o loteamento está de forma irregular. Sobre 4 rodas, pernambucana enfrenta desafios para realizar o sonho de conhecer o Brasil. Depois que eu sair daqui, tem mais lugares que eu quero ir, mas quero voltar lá para o Recife, né? Porque tem família, minha casa. O Jornal Tarobá, primeira edição, está começando. Onze horas e 52 minutos. 19 anos atrás, o Brasil aprovava uma lei que mudaria a vida de milhares de mulheres. Maria da Penha. Mecanismos foram criados para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Com o passar dos anos, muitas coisas mudaram e o medo foi dando lugar às denúncias. Aqui em Cascavel, são mais de 600 casos atendidos só nesse ano. E no mês da conscientização, o reforço é sobre a importância de buscar ajuda. Em 7 meses, foram atendidos 620 casos de violência doméstica pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal em Cascavel, 16 casos a mais do que o mesmo período do ano passado. Se comparado em todo o ano de 2024, onde foram mais de 1.000 atendimentos, de janeiro a julho deste ano, o município já recebeu um número de denúncias equivalente a quase 60% desse total. Em relação aos anos anteriores, eu sempre uso aí 2023, o ano todo foram 335 casos atendidos pela Patrulha Maria da Penha aqui no município de Cascavel. Esse ano passado, 2024, aí foram 1.035 casos. E em relação ao primeiro semestre, ano passado foram 604 mulheres atendidas. E esse ano aí estamos fechando o primeiro semestre com 620. Os dados não representam necessariamente que o número de casos de violência contra a mulher aumentou, mas sim que elas estão tendo mais coragem para denunciar e que as ações de conscientização estão tendo efeito. Então a gente continua com as campanhas, do Agosto Lilás, a imprensa através também levando essas mulheres, encorajando essas mulheres, levando a informação a elas, para que denunciem e não fique calado. Por isso tem aumentado tanto o número de violência doméstica. E hoje é um dia histórico no combate à violência doméstica no Brasil. Há 19 anos foi aprovada a Lei Maria da Penha, que reconhece diferentes formas de violência doméstica, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, garantindo os direitos e a proteção das mulheres. E desde quando a lei foi criada, só trouxe benefício aí para as mulheres que vêm sofrendo algum tipo de violência doméstica. Porque essa mulher se sente amparada e sente que a justiça foi feita em relação à sua agressão, a todo aquele sentimento de revolta, aquela agressão que ela sofreu. Então, ela sente que o autor, sim, ele foi punido de alguma forma, Então, a lei veio só para benefício para essas mulheres. O mês de agosto também marca em todo o Brasil a campanha Agosto Lilás, que promove a conscientização sobre a violência contra a mulher e incentiva a denúncia como a principal ferramenta de combate. E lembrando que o silêncio mata. A Guarda Municipal reforça para todas as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência que façam a denúncia. Em briga de marido e mulher, mete a colher sim, mete a colher, mete a Patrulha Maria da Penha, mete a Guarda Municipal, porque o silêncio mata e nós estamos aqui para ajudar. As denúncias podem ser feitas para a Guarda Municipal
no telefone 153, para a Polícia Militar no telefone 190 e também no atendimento presencial, que fica na Rua da Bandeira 1301. E agora o assunto é trânsito, porque trafegar pelo viaduto Olindo Periolo se transformou num verdadeiro desafio. Filas quilométricas são registradas aí todos os dias e os motoristas esperam por melhorias de forma que isso traga mais fluidez ao trânsito. O trânsito no viaduto Olindo Periolo virou um verdadeiro problema para quem precisa passar por ali todos os dias. Nos horários de pico, a situação é crítica. A fila chega a ser quilométrica e motoristas enfrentam uma longa espera para conseguir se deslocar. Todo dia essa fila. É terrível. Eles têm que fazer mais pista aqui para ter acesso para os bairros ali, né? É difícil. Os olivos à tarde aqui é complicado. Tá louco, né? Nesse horário de saída de colégio e o pessoal indo para casa. E quanto tempo mais ou menos fica na fila, assim, geralmente? 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos. Com a pressa, alguns motoristas decidem não esperar e arriscam manobras perigosas. O viaduto Olindo Periolo é uma das rotas de acesso para chegar à zona sul da cidade e acessar bairros como Cascavel Velho e Veneza. Mas para quem passa por aqui todos os dias, tem que enfrentar essa fila enorme. Essas horas é um pouquinho complicado, né? Deus o livre. Olha aí, ó. O trânsito tá lá quase perto da avenida lá. Todo dia assim, nesse horário, né? Depois das 4h30. E eu conheço esse trecho, viu, Fernando? Todo dia é assim. Então, fui surpreendida por esse trecho também. A nossa equipe esteve lá, região sul de Cascavel. A gente sempre fala da volta para casa na região norte, mas a região sul também tem sofrido bastante. Bem, sobre o pedido de melhorias nesse local, nós entramos em contato com a prefeitura, mas até agora não obtivemos retorno. Hoje, em Cascavel, tem novas oitivas da CPI do caso, que ficou conhecido como o Professor Monstro. 5 testemunhas devem ser ouvidas pelos vereadores e quem traz os detalhes ao vivo é a Mônica Araldi. É uma quinta-feira recheada de expectativa, né, Mônica, em relação a esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Exatamente, Ivan, Fernanda, boa tarde para vocês, muito boa tarde a todos. Pois é, hoje, a partir das 2h da tarde, mais uma etapa da CPI que investiga a conduta de profissionais que, de uma forma ou outra, estavam ligados com esse agente de apoio, acusado de abuso sexual. Desde o início, muitas pessoas já foram ouvidas, pais, professores, diretora, coordenadora, tanto do CEMEI, onde as denúncias aconteceram, como também do CEMEI, para onde ele foi transferido após as denúncias. E hoje, então, mais 5 testemunhas serão ouvidas. Todas elas trabalhavam com ele no CEMEI Vicentina Guiço. São elas, então, a Suzana Martins da Fonseca, professora, Sara Bilatti Lopes Rezende, também professora, Terezinha Matiello Loura, agente de apoio, Daiane Maiara Faria Gomes, também agente de apoio, e Heloísa de Jesus Soares Silva, agente de apoio. Então, a cada nova oitiva, novas informações surgem, a situação fica cada vez mais complicada, afinal de contas, todo mundo quer entender o porquê esse agente de apoio ficou tanto tempo trabalhando, tantos anos em um CEMEI, mesmo com acusações graves sobre ele. E nós, é claro, seguiremos acompanhando toda essa situação e as informações obtidas na oitiva de hoje, você acompanha durante a nossa programação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mônica. O aeroporto de Cascavel vai receber investimentos para melhorias de infraestrutura. O pacote de obras deve aumentar a capacidade operacional. O aeroporto de Cascavel continua batendo recordes de movimentação. Somente no primeiro semestre desse ano, mais de 220 mil pessoas passaram pelo local. E para incentivar ainda mais o uso do espaço e também trazer melhores condições de infraestrutura, a Prefeitura de Cascavel tem buscado recursos para fazer essas melhorias no local. E nesta semana, uma reunião teve resultado muito positivo. O poder público conquistou investimentos por meio do governo estadual. Uma delas é a ampliação da taxiway. Ele vai atender ali uma demanda que já vai casar com a demanda da Polícia Rodoviária Federal, que pretende também se instalar dentro do nosso aeroporto. É uma pista, então, que vai ligar o hangar da polícia, que será construído, à pista principal. Então, esse é uma melhoria que dá uma facilidade, então, que a Polícia Rodoviária Federal, quando estiver lá com o seu hangar em funcionamento, consiga levar a sua aeronave até a pista principal. A outra melhoria bastante significativa vem na instalação da balizamento. Nós temos um balizamento que está funcionando perfeitamente,
mas nós temos a intenção de fazer uma segunda linha de balizamento ali com lâmpadas de LED. Então elas são mais econômicas, mais resistentes, e aí para isso vai precisar também de uma melhoria na parte elétrica. E da parte elétrica a gente já vai também fazer a instalação de sinalização horizontal e vertical dentro da pista do aeroporto, que daí também dá mais segurança e mais identificação visual para que os pilotos consigam se localizar com mais facilidade dentro do nosso aeroporto. Outra questão é que se chama Blast Pad, é uma sequência, é uma espécie de uma proteção que vai nas cabeceiras da pista, que ela também protege ali as aeronaves na hora que elas estão decolando, para que não haja resíduos de terra ou de pedrinhas que possam vir para cima da pista. Então, para também dar uma certa mais segurança aí às aeronaves e mais conforto e mais tranquilidade para que as aeronaves venham com mais segurança a Cascavel. Nós estamos aqui ajustando alguns projetos que, na verdade, esses recursos eles são destinados pelo governo do estado, mas nós precisamos apresentar esses projetos às secretarias. Então, nós estamos aqui ajustando os orçamentos nos moldes que a Secretaria de Estado exige, e acreditamos aqui que com 30 dias a gente já consiga ajustar esses projetos e aí submeter a análise deles para depois a gente obter esses recursos aí. E olha só o que aconteceu em Mamborê. Uma aluna errou uma manobra e o carro acabou invadindo a sede de uma autoescola. A situação foi flagrada por uma câmera de segurança. Veja, o caso aconteceu durante uma aula prática de baliza. Nas imagens, a aluna tenta engatar a marcha ré para realizar a manobra, mas ela acelera bruscamente. O que acontece? O veículo avança e atinge a fachada do estabelecimento. O instrutor que acompanhava a aula percebe o erro e corre em direção ao carro na tentativa de evitar a colisão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda bem, né? Aqui em Cascavel, os moradores estão vivendo um mistério. Vários animais estão aparecendo mortos em uma praça. Os pedidos são para tentar descobrir o que está acontecendo. Animais estão aparecendo mortos em uma praça localizada entre as ruas Santa Catarina e Marechal Floriano. Uma moradora que preferiu não se identificar conta que os casos vêm ocorrendo há pelo menos 3 anos. E ela mesma já teve animais que foram vítimas. Há uns 3 anos para cá eu percebi que os vizinhos, inclusive animais meus, foram mortos. Essa moradora também relata que com frequência encontra gatos e cachorros mortos no mesmo dia. E segundo ela, a suspeita é de envenenamento. Tem pessoas por aqui que estão envenenando os animais, que são vários animais que morrem no mesmo dia, na mesma noite. A gente encontra eles mortos ao redor aqui, dentro da minha casa. Inclusive, nós fizemos denúncias aqui, são várias pessoas que fizeram, né? E isso está me preocupando, porque eu tenho animais e estou com medo, porque eles podem ser envenenados. Já morreram 2 animais meus e o restante dos meus animais, eu tenho carinho por eles e tal. Eu estou com medo que eles sejam envenenados também, eu não sei o que fazer, porque ninguém fez nada até agora. Tanto animais de rua quanto animais domésticos estão sendo afetados, o que levanta o seguinte questionamento: quem está por trás desse ato tão cruel e repetitivo? A comunidade segue em alerta e em busca de respostas. Uma praça que fica na região central da cidade, entre o centro e o bairro Neva, mais ou menos nessas imediações. E o setor de saúde animal até foi procurado, né, por nosso departamento de jornalismo, mas informou que não tem recebido denúncias sobre a morte de animais nesse local especificamente. E destacou ainda que casos assim são tratados diretamente com a polícia por se tratar de crime. O tarifaço continua gerando debates. A medida que já está em vigor e a tarifa de 50% imposta sobre diversos produtos brasileiros causa preocupação em muitos setores, principalmente o agronegócio. E aqui no Paraná, as categorias demonstram temor com o que está por vir. A cadeia produtiva da tilápia é uma das mais prejudicadas. O Paraná é o maior produtor do Brasil e 97% do peixe exportado tem como destino o mercado dos Estados Unidos. Sem comercialização, os produtores vivem um cenário de incerteza e prejuízos. Nosso objetivo foi, junto ao governo do estado,
buscar, primeiro, uma redução da alíquota de ICMS para comercialização interestadual, onde o Paraná tem o maior índice em relação aos outros estados produtores, como Minas Gerais e São Paulo, dificultando para a venda desses produtos para os estados compradores. Também pedimos ao secretário Norberto Ortigara alguma política pública de apoio financeiro aos produtores de tilápias nesse período crítico que nós estamos passando. As empresas, os frigoríficos já reduziram um volume significativo de abate nas plantas frigoríficas. Com isso, esses produtos, o peixe vivo, vai ter que permanecer na propriedade, tendo custo de energia, custo de ração, risco de algum tipo de doença entrar e acabar eliminando o plantel. Entidades nacionais também apontam prejuízos para o setor. Nós já somos o segundo maior exportador de filé de tilápia fresco para os Estados Unidos e impacta de maneira duramente os nossos negócios. E principalmente o estado do Paraná, que atualmente responde por mais de 50% das exportações de filé fresco de tilápia para os Estados Unidos. Um impacto que não estava na programação de nenhuma das empresas que fazem planejamento a médio e longo prazo sobre questões relativas ao mercado interno e mercado externo. Frustrante porque não vieram as medidas mitigatórias que o setor tinha pedido em várias cartas, tanto ao presidente da República como ao vice-presidente da República, como aos ministros da Agricultura e da Economia, ministro Haddad. O governo escutou os setores mais uma vez, repetimos as mesmas coisas, fizemos novamente as mesmas demandas, mas parece que o governo ainda não entendeu a urgência que nós temos. O tempo não é de 60 dias, 90 dias, 6 meses, o nosso tempo é uma semana. Nós estamos em plena safra, vários tipos de pescados estão sendo capturados nesse momento com viés de exportação para o mercado americano. Em nota, a Federação da Agricultura do Paraná disse que encontrar outros mercados não é uma solução rápida e também que a tarifa dos Estados Unidos tira a competitividade do produto brasileiro. Entidades cobram ações imediatas do governo federal para apoiar produtores e indústrias afetadas. No ano passado, os Estados Unidos foram o segundo maior comprador do agro paranaense, com mais de $1,5 bilhão em exportações. Nós temos aqui no Paraná diversos setores produtivos, que utilizam, que se aproveitam dessas divisas que vêm dos Estados Unidos através da exportação para estruturar, para melhorar a sua estrutura produtiva das cadeias que nós temos aqui. Nós temos os produtos florestais como o grande produto a ser exportado para os Estados Unidos, mas além deles nós temos a cadeia produtiva dos pescados, o café, que também é um produto importante da pauta exportadora do Paraná para os Estados Unidos, e a cadeia do mel. Então nós temos diversos produtos aí sendo impactados por essas tarifas. A gente costuma até perguntar, ser questionado, mas por que não encontrar outros mercados para esses produtos? É importante a gente relatar também que encontrar novos mercados para produtos dessa natureza não é algo no curto prazo. Então, os impactos dessa taxação, por mais que se tente diversificar esse mercado, buscar outros caminhos para escoar essa produção, eles vão ser sentidos. E a depender do tempo de duração dessa taxação, se 1, 2, 6 meses, isso vai trazer um impacto bem significativo para o agronegócio paranaense. Quanto mais tempo sem sentar, sem negociar, sem chegar num consenso para ajudar a economia brasileira em relação a esses afetados diretamente, maior o prejuízo, É a compreensão de que nós já estamos em crise. Essa produção, ela está no mercado interno e agora os Estados Unidos era quem recebia boa parte da produção de pescado, especialmente de tilápia do Brasil, da região oeste do estado aqui, inclusive por isso essa preocupação
tremenda. Eu acho que não é a impressão que a gente tem, a certeza que a gente tem, que se coloca o fator político à frente da necessidade econômica que nós temos de grandes empresas, né? Pelo menos é o que a gente vê. Inclusive, o governo federal disse que eu vou falar com o primeiro-ministro da Índia. Tá, mas os Estados Unidos estão tarifando o mundo, nós não somos exceção. Então, tem que baixar a guarda, tem que sentar para negociar. E agora, se tem um prejuízo, só aumenta. Trazendo a discussão aqui para o nosso estado, quais são as tentativas, o que o setor produtivo tem buscado junto ao governo do Paraná, nesse momento, reduzir um pouquinho a tarifa do ICMS sobre o pescado, sobre a tilápia, que é uma das mais caras aí do país. Pois é, vamos voltar a falar com o William Batista, só que agora ao vivo. William, outro assunto que você tem acompanhado bastante é o setor florestal, né? A questão dos reflexos das madeireiras, como é que está isso aqui no Paraná? Inicialmente a gente viu as madeireiras dando férias coletivas aos funcionários, esse movimento se ampliou, William, boa tarde. Aí sim é um setor que pode gerar, pode viver com desemprego extremamente preocupante, né, William? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Fernanda, Ivan e a todos que nos acompanham. Sim, já há ampliação nas férias coletivas. Uma madeireira aqui de Guarapuava já anunciou essa medida. Inicialmente estava valendo apenas para 620 funcionários. Eu digo apenas porque esse número se ampliou de uma maneira bastante significativa. É claro que já era um número bastante grande e agora ficou ainda maior. 720 funcionários. Eram apenas, no caso, 640, foram para 720, de um total de 1.100 funcionários da empresa, que tem sede aqui em Guarapuava e também em Quedas do Iguaçu. Então, assim que essa medida ela foi confirmada, desde ontem, nós tivemos um aumento no número de trabalhadores que saíram de férias coletivas por um período de 14 dias. A empresa paralisou a sua produção e só tem como um plantel aí maior funcionários, colaboradores nos departamentos aí de escritórios comerciais ainda atuando nesses próximos dias. Mas existe uma apreensão bastante grande, sim, com relação aos empregos, O pessoal que saindo de férias coletivas agora já bastante preocupados com essa realidade e com o cenário que a gente vai enfrentando por aqui no Paraná, nas indústrias madeireiras. E a gente vai vendo esse movimento também em outras empresas, também nos Campos Gerais, fazendo essas férias coletivas para os trabalhadores como uma medida de tentar estancar um pouco desses prejuízos. Eu volto com vocês. Um senhor de um problemão, atingindo milhares de famílias diretamente em nosso estado e indiretamente outras dezenas de milhares de famílias. Quanta gente perdendo a sua receita do dia a dia, hein? E a gente tem analisado muito a perspectiva das empresas, William, Ivan, e as famílias que agora estão aí com pais, mães em férias coletivas em casa. A gente gosta de planejar as férias e curtir as férias, mas de repente, férias forçadas, complicado demais. É uma pergunta que o governo precisa responder. Obrigado, William. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que mira numa quadrilha suspeita de prática de crimes financeiros contra a economia popular, estelionato e lavagem de dinheiro. Investigações apontaram que o principal suspeito captava recursos de investidores a partir de escritório em Curitiba, prometendo rendimentos elevados por meio de supostas operações no mercado financeiro. Mas, na prática, esses valores eram desviados para fins pessoais ou pagamento de rendimentos a investidores anteriores, um modelo típico de pirâmide financeira. Pois os mandados de busca e apreensão são em Curitiba, nossa capital, São Paulo e Balneário Camboriú. Prejuízo estimado ultrapassa 21 milhões de reais. Investigações revelaram que os suspeitos atuavam por meio de um escritório na capital paranaense, onde ofereciam investimentos com promessas de altos rendimentos a partir de supostas operações no mercado financeiro. Contudo, na prática, os recursos eram desviados para uso pessoal ou utilizados para pagar investidores mais antigos, uma das características típicas de esquema de pirâmide financeiro. O nome da operação, dump money, é um termo utilizado no mercado financeiro para se referir a investidores mal informados e iludidos por promessas de retornos irreais, justamente o perfil explorado pelo grupo. Nesta fase, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, medidas cautelares diversas da prisão
bloqueio de bens e ativos, com o intuito de reunir provas, recuperar ativos e viabilizar o ressarcimento das vítimas. Os envolvidos podem responder pelos crimes de gestão fraudulenta, oferta irregular de valores imobiliários, funcionamento irregular de instituição financeira, estelionato, crimes contra a economia popular e mercado de capitais, lavagem de dinheiro, dentre outros. A Polícia Federal seguirá com as investigações que tramitam sob sigilo e reitera seu compromisso no combate a crimes financeiros e na proteção da sociedade. E começou hoje em Cascavel, o Paraná em Ação. O programa promete levar inclusão social e cidadania com atendimentos gratuitos à população. O Sebastião aproveitou a oportunidade para emitir a nova carteira de identidade. A oportunidade boa, né? Que a gente participa do programa Felicidade do Idoso, e através da Felicidade do Idoso nós tivemos essa informação, né? E eu, como sou motorista que trouxe o pessoal para cá, vou aproveitar também e fazer a minha, que está antiga, né? A Juliana participou de uma das ações do programa Justiça no Bairro, que foi o casamento coletivo na última edição. Agora, ela precisa atualizar o documento. Vim renovar minha identidade, né? Que como eu participei do casamento comunitário, aí precisa pôr o sobrenome, né? Trocar os documentos, daí eu aproveitei essa oportunidade para estar aqui hoje. Isso é muito importante para quem não tem uma renda para poder pagar, né? Isso daí é principalmente o casamento. Foi muito bom para mim. Além da carteira de identidade, tem emissão de título de eleitor, revisão de guarda, pensão alimentícia, divórcio e até oportunidade de emprego. Esses são apenas alguns dos serviços oferecidos em 2 programas que ocorrem simultaneamente na Unipar de Cascavel. Esse é um evento muito importante para a nossa cidade de Cascavel, o Paraná em Ação, Justiça no Bairro, junto com as secretarias aqui do município de Cascavel, trazendo uma proximidade dos serviços que são prestados tanto do Estado como do município, trazendo mais perto da população, da sociedade. Aqui nós estamos com vários serviços acontecendo aqui, como as pessoas que precisarem fazer identidade ou renovar a sua identidade, serviços do Sanepar, da Copel, Polícia Civil, Polícia Militar, vários tipos de serviços estão acontecendo aqui nesse momento e é muito importante trazer as secretarias do Estado, a secretaria do município mais próximo da população de Cascavel. Em relação às vagas de emprego, são centenas de oportunidades que estão à disposição dos trabalhadores. Nós estamos com mais de 1.780 vagas disponíveis em todas as áreas. Então, a gente faz o convite para a população que venha participar dessa ação aqui na Unipar, porque nós temos oportunidade. Muitas vezes, talvez você tenha aquela dúvida, como participar de uma entrevista. Então, no primeiro momento, estamos para te orientar. Então, vamos fazer uma orientação, vamos estar ofertando as vagas e te encaminhando. As entrevistas serão realizadas, muitas delas dentro da agência do trabalhador ou direto nas empresas, com dia e horário marcado. O programa Paraná em Ação é uma iniciativa do governo do estado para facilitar o acesso da população a diversos serviços. A ação é voltada para famílias com renda de até 3 salários mínimos por pessoa. Ainda há vagas disponíveis para vários atendimentos. É uma ação que, como a gente sempre fala, é a ferramenta da política, o serviço público de forma gratuita para atender as pessoas e cuidar da nossa gente. São alguns dias que pessoas serão atendidas de forma gratuita em vários serviços que são oferecidos dentro dessa ação. Uma equipe de endemias de Cascavel também esteve no local para repassar orientações de combate ao mosquito da dengue. Embora o pessoal ache que no inverno a Aedes aegypti foi embora, tirou férias, não. Ele está aí e está fazendo vítimas também. Então a gente precisa cuidar do quintal, não é porque está frio que a gente não precisa dar uma olhadinha no quintal. Temos que tirar aí pelo menos 10 minutos do nosso dia para ir lá, dar uma olhadinha no quintal, não deixar nada de água parada, porque como vocês podem ver aqui, ó, as larvinhas, elas estão aí mesmo no inverno. Os ovinhos, o mosquito está colocando os ovinhos e quando chegar o verão, a tendência então é o quê? É dar mais mosquito aí para nossa região. Então a gente precisa tomar cuidado. Então nós estamos aqui hoje nessa ação para estar conscientizando a população. Por aqui, todos os serviços são gratuitos e seguem à disposição da comunidade até sábado. O Paraná registrou queda expressiva nos indicadores da dengue neste ano. O levantamento da Secretaria de Saúde aponta que entre janeiro e julho, o número de casos confirmados da doença caiu mais de 85% em relação ao mesmo período do ano passado.
A redução também aparece nas mortes, que passaram de 729 no ano passado para 129 nesse ano, uma queda de pouco mais de 82%. Tivemos uma queda do número de casos, de 613 mil casos confirmados no ano passado para 87 mil casos neste ano. São 85% de queda do número de casos de dengue do ano passado para este ano. E em relação, e infelizmente temos que dar essa notícia também, das perdas humanas, do ano passado para este ano a queda foi de 82%, de 729 óbitos para 129 óbitos. O resultado disso é dizer que este ano nós estamos conseguindo combater melhor a dengue no Paraná, bem melhor, mas isso não pode parar. E eu quero com isso chamar a atenção de todos vocês. Nós continuamos fazendo as informações, as orientações, capacitações técnicas das nossas equipes, espalhando as ovitrampas, que são as armadilhas para os mosquitos. 170 municípios já aderiram, inclusive a capital, e nós temos que continuar o trabalho, porque estamos no inverno, mas ali na frente nós vamos ter a chegada da primavera e do verão. No verão, nós podemos ter nova circulação do vírus, mais forte, podendo atingir os paranaenses. Nós aguardamos o próximo verão com muita ansiedade, mas eu quero pedir a colaboração de todos. Agora é a hora de fazer um trabalho de remoção mecânica, de limpeza dos quintais, diminuir no que for possível a incidência dos focos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Que boa notícia, né, Fernando? Porque o ano passado, lembra, a gente focava no problema enorme. dengue praticamente todo dia e era um senhor do problemão, né? E agora nós temos essa notícia que é sim positiva, mas nada de relaxar. A gente precisa melhorar ainda mais. Os loteamentos irregulares estão na mira da Prefeitura de Cascavel, que já mapeou mais de 100 áreas com indícios de parcelamento ilegal do solo em regiões diferentes da cidade. A gente vai entender mais sobre esse assunto, conversando agora ao vivo com a Mônica Araldi, e que vai explicar para a gente também, Mônica, como é que essa fiscalização ela vai funcionar por parte do município de Cascavel. Exatamente, Fernando e Ivan, o município de Cascavel ampliou então as ações de combate a loteamentos irregulares. Como vocês comentaram, mais de 100 áreas já foram mapeadas com indícios de que houve um parcelamento irregular do solo. Isso traz graves prejuízos aos compradores. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas essa fiscalização ela está sendo conduzida pelo IPC, que é o Instituto de Planejamento de Cascavel, com o apoio da Comissão de Monitoramento de Parcelamento de Solo Irregular. Essa comissão, gente, ela foi criada para identificar, notificar e coibir as práticas ilegais e atua especialmente em áreas rurais, que é onde geralmente acontecem loteamentos sem autorização e tem surgido cada vez com mais frequência. Desde o início dos trabalhos, 57 áreas foram formalmente notificadas e outras 32 já foram embargadas, com aplicação de multas, inclusive. Em todos os casos, o proprietário é notificado e tem garantido o direito de apresentar a sua defesa antes da aplicação de qualquer penalidade. Somente após essa etapa, e se for necessário, o processo é encaminhado à Procuradoria Jurídica do município para análise das medidas legais cabíveis. Mas vamos ouvir agora o que o presidente do IPC, o Vinícius Boza, fala sobre isso. Estamos fazendo uma fiscalização, junto com o GAEMA, que é o Ministério Público, das pessoas que fizeram loteamentos irregulares no campo, nas famosas chacrinhas. As pessoas têm que aprovar esse projeto na prefeitura com toda a infraestrutura para que possam vender. Esse parcelamento irregular do solo, ele não pode ser feito por conta dos serviços públicos. Quando você faz um parcelamento irregular dos solos, você tem muito problema com o ambiental, que as pessoas acabam destruindo a mata ciliar, as áreas de APP, e também há um problema para a prefeitura por conta do quê? A prefeitura tem que levar essa infraestrutura lá se o empreendedor não fizer. Então, não tem rede de coleta de lixo, não tem água tratada, não tem rede coletora de esgoto. Então, é muito importante que as pessoas, na hora que forem adquirir esses empreendimentos, verificar se está de forma regular. Quando você vai comprar um loteamento, a gente instrui da pessoa solicitar a matrícula, a cópia da matrícula desse loteamento. Se não tiver uma matrícula individualizada, é porque o loteamento está de forma irregular.
A orientação, então, é redobrar a atenção na hora de adquirir um terreno, porque, como o Vinícius comentou, tem que saber se a situação está regularizada e se há essa matrícula individualizada. Porque o que acontece? Muitos proprietários dessas áreas acabam enviando a matrícula total do local, mas isso impossibilita uma série de situações, como ele comentou também, de ter uma matrícula individualizada, de receber toda a infraestrutura necessária, de água, de energia, de saneamento básico, de pavimentação. Corre o risco, né, de ter essa área tomada também pela justiça, de ser embargada e também aplicação de multas. Então, na dúvida se o terreno que você está aí para adquirir está regularizado ou não, é só buscar o cartório de registro de imóveis, lá terá todas as informações importantes sobre o terreno em questão, ou então buscar mais informações e orientações sobre isso diretamente no IPC. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mônica. Quem vende facilidade, né, vai vender ao mesmo tempo muita dificuldade para esses aí lá no futuro. Porque o processo burocrático para você regularizar uma área, para você fazer um loteamento, demora 1, 2, às vezes até 3 anos, né? Não é assim no instalar de dedos. E como o investimento é feito com aquela economia da vida, é importante abrir os olhos. Você lembra do prefeito de Mato Rico, que era considerado foragido? A gente falou aqui? Lembro, sim. E depois de vários dias, o que aconteceu? Ele se entregou. É acusado de fraudes em licitações e desvio de dinheiro. O prefeito de Mato Rico, aqui na região central do estado, se entregou ontem à polícia. Essa informação, o prefeito Edelir Ribeiro, do MDB. Ele que estava considerado foragido pela justiça há 12 dias, quando teve a prisão decretada após supostamente descumprir medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça. A nova ordem de prisão foi determinada pelo TJ Paraná no âmbito da Operação Cercados, que investiga desvio de recursos públicos e fraudes em licitações, envolvendo uma cooperativa criada durante a gestão do prefeito. Conforme o Ministério Público, Edelir é réu em 8 ações penais e 9 ações civis públicas. Apenas nesta semana, o Ministério Público apresentou 4 novas denúncias, que somam 91 atos de improbidade administrativa. As ações apontam o prefeito como líder de um esquema que teria desviado dinheiro por meio de contratos fraudulentos com uma cooperativa de reciclagem e urbanismo. Entre os envolvidos estão servidores públicos ligados ao prefeito e também a familiares dele, segundo as informações da Justiça. Bom, e agora a gente volta a falar sobre o afastamento de vereadores de Toledo que teriam pedido propina em troca de aprovação de projeto de lei. E a Mônica Aral, de volta para a nossa tela, está acompanhando o caso e vem ao vivo, então, para esclarecer se tem previsão quanto ao desfecho dessa história, por quanto tempo eles devem permanecer afastados. E já na semana que vem nós temos sessão em Toledo, provavelmente sem esses 2 vereadores, né, Mônica? Porque os suplentes estão na expectativa, né, Mônica? Exatamente, gente, mas olha, por enquanto não há informações sobre chamamento de suplentes, viu? Na próxima segunda-feira, então, a sessão vai acontecer normalmente a partir das 2 horas da tarde em Toledo, com 17 vereadores. São 19, mas 17 seguirão nas atividades porque os 2 vereadores em questão já estão afastados. O afastamento determinado pelo Ministério Público é de 180 dias, cerca de 6 meses. E durante esse período, então, eles não participam de nenhuma atividade legislativa, como, por exemplo, sessões, audiências públicas e comissões. Esses 2 vereadores, gente, eles são acusados de solicitarem propina a uma empresa do ramo de energia renovável em troca da aprovação de um projeto de lei. Eles estão sendo investigados por enquanto e são eles, o Edmilson Dias Barbosa, conhecido como Dudu Barbosa, e também o Valdomiro Nunes Ferreira, conhecido como Valdomiro Bozó. Então, as informações atualizadas são essas. Eles já estão afastados, as atividades na Câmara seguem normalmente com os demais 17 vereadores e a investigação continua e, por enquanto, sem suplentes. Volto com vocês. Obrigado, Mônica. E aí, você sabe se eles estão afastados, né? Se eles vão continuar afastados, mas recebendo? Não tenho essa informação, mas me recordo aqui, é relevante também a gente falar sobre isso, que o vereador Dudu ele foi presidente da casa na legislatura anterior. Então, também respondendo por isso, agora também afastado. E são 180 dias, pelo menos, de afastamento, isso dá 6 meses. No próximo bloco,
a gente fala sobre a previsão do tempo. O Jornal Tarobá volta em instantes. Meio-dia e 32, estamos de volta. Olha, você já parou para pensar que todos os dias uma das coisas que fazemos é olhar sobre a previsão do tempo? Afinal, né, a gente precisa saber o que nos espera lá fora para organizar o dia a dia. Só que para a gente saber se vai chover ou fazer sol, há todo um trabalho de equipe e muita, mas muita tecnologia. O tempo é instável. O mês de agosto teve todo tipo de condição climática no Paraná. Para se ter uma ideia, aqui na região oeste tivemos grande volume de chuva em Cascavel e Toledo. Já choveu mais de 40 milímetros até agora. Em contrapartida, na capital Curitiba, o volume não chegou nem a 2 milímetros. E para acompanhar esse cenário no estado inteiro, o CIMEPAR faz um monitoramento diário das chuvas, com o uso dos dados de satélites, pluviômetros e, principalmente, dos radares. O radar meteorológico de Cascavel cobre todo o oeste, parte do centro e também norte do estado, onde ele consegue ir mapeando as chuvas que ingressam muitas vezes das nossas fronteiras aqui com o estado, como o caso dos países Paraguai e também da Argentina. As tempestades chegam no oeste e sudoeste paranaense e vêm avançando para as outras regiões. A operação desse radar é fundamental para que o monitoramento dessas tempestades ocorra dentro do estado, junto a outros sensores como de raios, de estações meteorológicas, o satélite. Os nossos meteorologistas conseguem, então, preparar os avisos meteorológicos para que a Defesa Civil do Estado lance, então, os alertas meteorológicos para a população. E esses radares gigantes são responsáveis por identificar o deslocamento, a localização e a intensidade das chuvas e granizo. Esses 3 radares estão um em Curitiba, um em Teixeira Soares e o outro aqui no oeste do Paraná, em Cascavel. O radar de Curitiba conta com tecnologia japonesa e banda X, o que permite detectar precipitações em até 100 quilômetros de distância. Já os outros 2 radares são de banda S e atuam em um raio de até 480 quilômetros. Eles ficam protegidos por uma redoma no alto das torres de mais de 25 metros de altura para funcionarem até mesmo durante tempestades severas. Nessas torres fica uma sala de operações um andar abaixo do radar. O radar passa 24 horas girando e mudando a inclinação. Depois disso, um sistema então recebe os dados e mapeia em 3 dimensões a área de alcance, indicando o movimento e a intensidade da chuva. Além do monitoramento individual pelos meteorologistas, um mosaico é atualizado a cada 10 minutos durante 24 horas por dia para que a população possa ter acesso. Hora de falar sobre a previsão e vai ter reviravolta chegando por aí. Mas antes disso, vamos falar sobre o amanhecer no nosso estado, que teve aí características diferentes em algumas regiões. Em Guarapuava, por exemplo, a neblina foi o destaque, né? Você acompanha registro feito aí em vários pontos da cidade, que fica na região central do Paraná. A temperatura mínima no amanhecer aí em Guarapuava foi de 8 graus. Já em Cascavel não teve neblina. A condição na capital do oeste é de sol entre nuvens. A temperatura mínima registrada por aqui foi de 11 graus. Mas segundo o CIMEPAR, a tendência é de mudança e mudança brusca. Serão pelo menos 3 dias. 3 dias o quê? Gelados, gente, em praticamente todas as regiões do nosso estado, com previsão até mesmo de geada em alguns setores. E as temperaturas mínimas serão registradas durante a noite de amanhã, sexta-feira. Vamos falar então dessa reviravolta, né? Podem ocorrer pancadas de chuva muito isoladas em todas as regiões do Paraná. Com o fim da chuva, né, como vem acontecendo, então vem o frio. E o avanço de uma nova massa de ar polar que vai derrubar consideravelmente as temperaturas. O amanhecer de sábado será de muito frio, inclusive com temperaturas negativas no centro-sul, sudeste e em alguns municípios do sudoeste também e até mesmo dos Campos Gerais. Deu, né, Fernanda? Viu? Chega de frio. Mas, enfim, olha a previsão do tempo para amanhã no Paraná. Deve chover no estado todo, com o sol aparecendo eventualmente
também em praticamente todas as regiões do estado, hein? Então, é aqui que começa a nossa mudança. A partir dessa chuva, então, vem a chuvarada e depois vem o frio com direito a temperaturas negativas. Ou seja, Dia dos Pais com frio, minha gente. Vamos dar uma olhada aí como é que o tempo vai se comportar aí amanhã em Cascavel, especificamente. Cascavel, olha só, a mínima de 9 e máxima de 21. A mesma condição, né? Amanhã, como a gente falou em relação ao estado todo, de chuva, eventualmente, com a presença do sol. Pato Branco, máxima de 15, a mesma máxima para Campo Mourão, nas duas cidades, a mínima de 8 graus, máxima de 17 em União da Vitória, com mínima de 8. E lá em Guaíra, máxima de 19, friozinho também, né? E mínima de 12, mas isso é previsão para amanhã, né? Ou seja, orientação amanhã, guarda-chuva, capa de chuva, enfim, a partir de sexta-noite, sábado e domingo, aí casaco, pode tirar jaqueta, cobertor, porque nós vamos precisar. Se você é de Foz e região, já coloca na agenda. Nesse sábado, tem bazar de produtos doados pela Receita Federal, como eletrônicos e celulares. Isso na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Celulares, eletrônicos e diversos outros produtos importados estarão à venda no tradicional bazar que acontece neste sábado, dia 9, aqui na Vila A, na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. As mercadorias foram doadas pela Receita Federal e a renda será revertida para ações sociais e culturais da igreja. A distribuição de senhas começa logo cedo, às 7 horas da manhã, com atendimento ao público das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para garantir a compra, é obrigatório apresentar o CPF e um documento com foto. O pagamento pode ser feito via Pix, no cartão de débito ou à vista. O evento será no Salão Social São Rua Diego, com entrada pela Rua Mussum. Então, se você é morador de Foz do Iguaçu ou então está de passagem, passeando pela cidade, pode e deve aproveitar as oportunidades do bazar e, quem sabe, já dar um passeio aqui pela região da Vila A, que tem, além da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, o Mercadão Barrageiro, que vale a pena por demais, e é caminho também para Itaipu Nacional. Com informações de Foz do Iguaçu, Juliane Cuiava. Tarobá, tá tudo aqui, confia. Nesse caso aí, né, participando do bazar, você sai com a mercadoria, né, legalizada. E participando de um ato de solidariedade também. Bacana. Intervalo, a gente volta já. Meio-dia e 42, estamos de volta e com a rotina cada vez mais corrida e o trânsito cada vez mais intenso. Muitos moradores de Cascavel têm apostado em transportes alternativos, como as bicicletas e também os patinetes. Mas em alguns trechos, a falta de manutenção nas ciclovias vem preocupando quem precisa utilizar esses espaços. Com o dia a dia cada vez mais corrido e o trânsito intenso, os cascavelenses têm investido cada vez mais em transportes alternativos, como bicicletas, patinetes elétricos e ciclomotores, uma modalidade sustentável e econômica. E para incentivar cada vez mais pessoas, nos últimos anos o poder público tem investido, fazendo ligações em vias importantes nos 4 cantos da cidade. Só que a qualidade e a falta de manutenção em algumas ciclovias, que já existem há bastante tempo, têm deixado a desejar, como é o caso das avenidas Tancredo Neves e Brasil. Buracos e elevações espalhados pela pista, que podem provocar acidentes e danificar os equipamentos. E em horário de grande movimentação, transitar no local fica ainda mais difícil, já que é preciso desviar com frequência dos obstáculos. Eu acho bem difícil, ainda mais quando você está descendo para cá. Porque às vezes você está numa velocidade, você tem que frear com tudo, apesar de ser curva, né? Às vezes de noite é bem difícil, porque você não vê esses buracos aqui. O meu patinete, mesmo com amortecedor, você sente muito, né? Desbalanceia, já vi gente caindo aqui. Ainda mais em dia de chuva, né? Que a gente já vai meio com risco e é bem difícil de andar. Tá muito feio aqui, deu cheio de buraco, a gente tem que arrumar isso aí. É perigoso, olha como tá de buraco aí, ó. E a carro lombadona assim, é um perigo. É um perigo, eles podiam arrumar isso aí de fora a fora. Os moradores de Cascavel têm utilizado cada vez mais as ciclovias e reconhecem a importância por parte da prefeitura, que tem criado cada vez mais caminhos seguros. Só que eles cobram também melhorias nos pontos que estão críticos. Tem uns pedaços que precisaria ter
ser reformado, né, que está bastante buraqueado. E tem também umas raízes que que precisaria ser retirada ou consertada, né, que acaba dando uns lançantes na bicicleta, pode até provocar acidente às vezes. Precisa uma boa reforma, já que tem muitos buracos e raiz que cresceu, e daí você trupica quando você anda meio de noitezinho, você quase não vê os buracos. E tem muita luz apagada também, né? Tem muita gente aí que faz exercício aí, né? E daí é até perigoso se machucar, né? Tirar o pé do lugar, né? As ciclovias oferecem uma variedade de benefícios, principalmente em relação à saúde. E mesmo com as adversidades pelo caminho, os trechos continuam sendo muito utilizados todos os dias. Eu gosto bastante, só que tem algumas partes mesmo que tem bastante buraco, mas são boas. Sobre o pedido de melhoria, nós entramos em contato com a Prefeitura de Cascavel, mas ainda não tivemos um retorno. Se você tem um cãozinho de estimação, certamente já ouviu falar em sinomose. Essa é uma doença que assusta qualquer dono de pet, porque ela costuma causar sérios danos e até mesmo a morte. No inverno, os casos se agravam. E aqui em Cascavel, muitos animais estão sendo atendidos com a doença. A doença é altamente contagiosa e afeta somente os canídeos, especialmente os cachorros. A sinomose é causada por um vírus que se transmite principalmente pelo contato com secreções de animais infectados. A sinomose ela é uma doença viral, tá? Então ela é transmitida entre cães. Essa doença ela pode começar com sinal respiratório, digestivo, ou seja, vai ter uma secreção na narina ali, vai ter uma secreção em volta dos olhos, passa a ter uma diarreia, pode ter vômitos, falta de apetite e ela transmite através de secreção. Ou seja, essa secreção do nariz, da urina e das fezes, o outro animalzinho pode se contaminar também. É importante destacar que o atendimento do SAMUCão é destinado a situações de urgência e emergência veterinária. Em casos de sinomose, é voltado exclusivamente para animais em risco de morte. O serviço é gratuito e direcionado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Filhotes, cães não vacinados e animais de rua são os mais vulneráveis. E o frio do inverno acaba agravando a situação, diminuindo a imunidade dos animais e aumentando a resistência do vírus. Júlia, que é responsável por uma ONG que acolhe cães, recentemente recebeu um cachorro com sinomose, mas o estágio da doença já estava bastante avançado. Na sexta-feira pela manhã, uma mãe de uma aluna mandou mensagem relatando que tinha um animal passando mal e mandou vídeos, então era muita secreção, nariz inchado, secreção ocular também. E aí chamamos a clínica, né, que tem em parceria com a gente, eles vieram, fizeram o teste e deu positivo. Mas o caso dele já estava muito avançado, já tinha atingido o sistema neurológico, então ele já tinha movimentos involuntários e acabou não resistindo. Para donos de pets que estão apresentando sintomas, o ideal é levar o quanto antes a uma clínica veterinária. Esse animal, ele tem que ficar isolado, né? Não pode ter contato com outros animais porque o vírus ele é altamente contagioso. Então, com esse tempo, o vírus ele acaba ficando mais na superfície. E, por exemplo, o cãozinho que faleceu, né, que estava com sinomose, ele passou por tudo aqui, ele teve contato com diversos animais. Se esses animais não estavam vacinados, a chance de ter pego a sinomose é alta. Pote de ração não pode ser compartilhado. Por exemplo, ofereceram alguns medicamentos pra gente. A gente não pode aceitar, porque teve o contato. É muito risco, assim. É bem triste essa doença e a maioria dos casos não sobrevivem, né? Se pega no início da doença, pode ser que tenha um bom prognóstico, mas a maioria chega ao óbito mesmo. Nós temos histórico da sinomose durante todo o ano. No inverno, o vírus ele é um pouco mais resistente. E aí, por conta do frio, os animais apresentam uma doença respiratória mais agravada. Então, nessa época do ano, seria como se fosse a nossa gripe. Então, a prevenção é a vacinação. Como a doença não existe um tratamento para a sinomose em si, o vírus sinomose, a vacinação é ideal. Nos casos que o animalzinho for identificado com uma secreção ou algum desses sintomas, entre em contato,
Se a família se enquadrar dentro dos critérios do atendimento médico veterinário do SAMUCão, nós marcamos uma avaliação, é feito o teste e aí sim, o tratamento ou a orientação ao tutor. Se o animalzinho é de rua, lembrando, é uma doença que transmite através de secreção, ou seja, aquele potinho de água, aquele potinho de comida, ou às vezes uma cobertinha, que tem a secreção, tem a urina, tem a fezes, pode transmitir para um outro animal ali da comunidade. E hoje nós vamos conhecer a história da Nice. Ela, que sempre sonhou em conhecer o Brasil, decidiu realizar esse desejo na companhia dos cães de estimação. E há 4 meses ela vive na estrada. O destino de hoje, Cascavel. Valdenice morou em Recife a vida toda, mas sempre com o sonho de conhecer o Brasil afora. Em março desse ano, ela enfim criou coragem. Largou tudo em casa, juntou algumas roupas dos cães e embarcou nesta aventura. De carro, em apenas 4 meses, conheceu lugares que a encantaram. Aqui no sul, diferente das praias e do calor que está acostumada, amou as diferentes plantações e paisagens, e sempre junto aos companheiros, a Fofinha e o Charles. Durante a sua aventura, a Anice acabou encontrando um obstáculo pelo caminho na BR-277 aqui em Cascavel. Após ser fechada por um caminhão, acabou jogando para o acostamento e foi nesse momento em que o carro acabou estragando. Desde domingo, ela está parada em um posto de combustíveis, aguardando a chegada da peça para daí sim seguir o seu caminho. Bem, aí, quando os mecânicos chegaram, disse que o motor do carro tá, esculhambou e que tem que comprar outro motor para poder o carro sair. Bem, aí estou esperando chegar a peça do carro para pagar, né, o mecânico profissional. E estou esperando chegar as garopas. Quem quiser vir ajudar com ração, você recebe aqui. Também, se quiser vir, eu recebo aqui, onde eu estiver com o meu carro, com meus bichinhos, né? Por enquanto, a Valdenice está morando dentro do carro, no pátio de uma empresa às margens da BR-277, enquanto aguarda a chegada do novo motor para conseguir voltar para casa, um local distante que tem prejudicado principalmente a compra dos alimentos para os animais. Ela tem recebido ajuda, mas precisa de mais. Mesmo diante do enorme desafio que está enfrentando, ela continua com um sorriso no rosto e o sonho de viajar até mesmo para fora do Brasil continua vivo. E não são os obstáculos que encontrou no meio do caminho que vão fazer ela parar. E quando der saudade, ela vai voltar para a região que já considera como lar. Depois que eu sair daqui, tem mais lugares que eu quero ir, mas quero voltar lá para o Recife, né? Porque tem família, minha casa e meu filho, meus netos, né? Então tem que voltar para cá, né? Aqui eu me cego em casa também, né? O meu carro, eu durmo no meu carro, é minha casa. Onde eu chego com o meu carro é casa. Mas com certeza eu vou voltar para o Recife, né? Tem que ir. E ficar sempre indo e vindo, né? Ontem a gente falou sobre o nascimento histórico da ave rara em Foz do Iguaçu. Hoje a gente traz em primeira mão imagens de como o filhote está e entrevistas inéditas com a equipe responsável. Imagens inéditas revelam como está hoje a filhote que fez história em Foz do Iguaçu. Foi aqui, no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, que a espécie conseguiu se reproduzir pela primeira vez no mundo sob cuidados humanos. Um feito importante na luta contra a extinção da rolinha do Planalto. Aqui tem várias espécies que são ameaçadas de extinção. Você sabia? Você acha que esse trabalho é importante? Super importante. É super importante que todo mundo se conscientize e preserve a natureza. Não sabia. E agora, sabendo disso, o passeio vai ser mais legal ainda? Muito mais. Qual que é a importância? Preservar essas espécies que estão sendo extintas. A gente conversou em primeira mão com a equipe responsável pelo primeiro nascimento da espécie em cativeiro. Um trabalho técnico e cuidadoso, com muitas peculiaridades. Esse foi o
primeiro grande desafio, de entender como ia ser esse processo de criação para um filhote de ave tão pequeno, o menor que eu já criei em toda a minha vida profissional. Aqui no Parque das Aves, em 2019, a gente estabeleceu um workshop com parceiros do mundo inteiro, né, do Brasil e fora do Brasil, exatamente para a gente traçar planos para ajudar a rolinha do Planalto. E um dos planos era trabalhar com uma espécie modelo, uma espécie muito próxima, que é a rolinha roxa, que o turista, qualquer pessoa que visitar, consegue achar, a rolinha caldo de feijão, que a gente chama também. E a gente tem essa espécie aqui no parque, então ela foi o nosso modelo. Então a gente começou a fazer a criação dela aqui no parque para entender todos os padrões para incubar um ovo, cuidar de um ovo, quando o filhote nasce, quantas vezes a gente precisa alimentar, qual que é o melhor tipo de alimento, se esse filhote fica doente, como que a gente pode atender. Então a gente precisou fazer esse protocolo de base para se sentir confiante e falar, tá, agora a gente estabeleceu um protocolo, a equipe técnica está segura, a gente pode partir para o próximo passo de cuidar agora da rolinha do Planalto. O nascimento do filhote só foi possível após a chegada de um casal reprodutivo. A fêmea em 2023, o macho no ano passado. Nas imagens, a gente consegue ver o namoro entre eles. Aqui, a mamãe cuidando do ovo, hoje um filhote tão comemorado. Um avanço que pode ajudar a tirar a rolinha do Planalto do risco crítico de extinção. Elas ficam em um recinto isolado, protegido do contato com o público. A gente tem algumas espécies ameaçadas de extinção que estão fora da nossa área de visitação. A ideia é conhecer essas espécies, ajudar a contribuir, né, para que esse número, essa população de segurança aumente, para depois a gente devolver esses animais para o ambiente natural. E a gente entende que nesse momento não é o mais adequado para eles estarem aqui. A gente está conhecendo, a gente está aprimorando os nossos cuidados, tentando otimizar o máximo possível o grau de bem-estar que já é oferecido a todos os animais aqui, mas como são espécies ainda muito novas, são espécies com as quais a gente está iniciando as nossas atividades, é mais prudente que elas não estejam aqui na área de visitação. Mas isso não impede que as pessoas conheçam essa história tão linda, que as pessoas vivenciem com a gente toda essa emoção que o nosso time está sentindo. A rolinha do Planalto é endêmica do Cerrado, tem olhos e manchas azuis e só existe no Brasil. A espécie ficou desaparecida por 75 anos. Foi considerada extinta até ser redescoberta por um pesquisador em 2015 em Minas Gerais. Agora, 7 vivem no Parque das Aves. Uma história de vida nova, de preservação, que terá, no que depende das equipes, muitos novos capítulos. A gente tem, então, tudo isso baseado em ciência, né? Então a gente tem que saber qual que é o tamanho dessa população, a gente tem uma modelagem para entender quando a gente atingir o número adequado para começar a devolver esses indivíduos para o ambiente natural deles e com certeza também poder compartilhar com as pessoas que visitam o Parque das Aves e que nos ajudam a manter todas as nossas ações de conservação aqui. Você falou da emoção, né? Nesse projeto, principalmente, que é a pauta da vez, mas em vários outros, né? A gente fica com o nosso coração assim explodindo de felicidade, né? A gente fala, a gente se emociona. O Parque das Aves contribui para a conservação de muitas espécies ameaçadas de extinção. A gente está sempre focado em espécies do nosso bioma aqui da Mata Atlântica. E dessa vez a gente abriu uma exceção, porque a gente entendeu que uma espécie do bioma do Cerrado precisava do nosso apoio, precisava da nossa ação. E ela se soma aí a várias outras ações de conservação que a gente faz para reverter espécies da possibilidade de extinção. Então, a gente está muito grato, muito honrado, muito feliz de ter um time imenso de pessoas se dedicando para que isso fosse possível. Chegando o tempo quente, aproveite bem seu dia e até amanhã. Até amanhã. Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento: Lar. Se é frango, é lar.